Graça e paz, irmãos. Um ótimo dia para todos nós, né? Ótimo dia para quem nos acompanha aí pelo YouTube agora pela manhã e também uma ótima noite, um ótimo descanso para quem está no reprise aí via Facebook. Que Deus nos abençoe. Já nos abençoou, né? Só por termos a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para meditar na sua palavra, já é bênção, já é amor e graça derramada sobre as nossas cabeças. E vamos agradecer ao Pai neste momento, vamos agradecer porque temos essa oportunidade, temos essa possibilidade de diariamente meditarmos na sua palavra, ouvirmos uma boa palavra, diariamente o nosso coração ele é edificado. Então vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. Deus de amor, obrigado, ó Pai, por esse dia, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado pelos nossos irmãos que estão conosco, obrigado por cada um, Senhor, todos aqueles que caminham lado a lado conosco nessa jornada. Te agradecemos, Senhor, porque a Sua palavra é fonte de vida e diariamente o Senhor derrama essa vida em nós, ó Pai. Diariamente Sua misericórdia, Sua graça está sobre nós. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque até que o Senhor nos ajudou. Obrigado porque a paz, a alegria, Senhor, estão derramados sobre as nossas vidas. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. Para alguns, né, quarta-feira de cinzas. Para nós, quarta-feira de alegria. Aquele que está debaixo da mão de Deus, debaixo da graça, da misericórdia, do amor. Todo dia é dia de alegria, é dia de paz, é dia de cuidado. Então nós agradecemos a Deus porque, né, estamos aí debaixo do grande amor do nosso Pai. Por isso ficamos felizes. Não há tempo cinza para nós, não. Não há tempo ruim. Sempre é tempo de paz. Não importando o que aconteça, é paz, né? Estamos debaixo da paz, estamos debaixo da graça, estamos debaixo do cuidado e da proteção do nosso Deus. Por isso, um ótimo dia de muita alegria e de muita felicidade para nós que somos família de Cristo. E é com esse pensamento que temos que viver. Olha para o seu problema e pense, não me importa, esse problema não me afeta, porque eu estou debaixo da graça, debaixo do amor, debaixo do cuidado do meu Deus. Então, né, viva uma vida realmente desprendida, uma vida onde você olha e enxerga Deus na sua vida e não os problemas, não as dificuldades. Dessa forma que o cristão caminha, passo a passo, até chegarmos no nosso objetivo final. Né? Vimos isso inclusive na mensagem, né, do último domingo na nossa igreja Missão Presbiteriana. O que nos espera na glória, que maravilhoso. Né, irmãos? E, né, começando esse programa, vou já nesse espírito de alegria, eu mandar um abraço para todos os HDs. Deus abençoe. Para quem não sabe, HDs, homens de Deus, né, os irmãos que acompanham, que não fazem parte da nossa igreja, os HDs são os homens de Deus. Eu quero mandar um abraço para eles, né? É o grupo mais ativo da IMP aí, pelo menos o WhatsApp, né? O dia inteiro tá brincando, tá conversando, tá em comunhão. É isso mesmo, temos que ser assim, família unida, né? Família em harmonia. Isso edifica a igreja de Cristo. Então, um forte abraço para os HDs. Vamos preparar o nosso churrasco, né? Diácono Antônio, o maestro Marcelo, o Marquinho, o Sheik da Vila Maria. Vamos lá, já vamos correr lá para... Faz tempo que a gente não tem o nosso churrascão. Vamos todos participar também, HD. Diácono Fábio, do Impedidos Futebol Clube. Onde tá tu, meu filho? Cadê Anderson? Anderson, melhor mecânico de Cumbica. Anda sumido, hein, Anderson? Onde tá tu também? Vamos todos participar aí, os HDs, firmes e fortes, né, na obra do nosso Deus. Amém? Amém, irmãos. Os irmãos sabem que nós oramos periodicamente, né? Vários pedidos são feitos. No nosso culto do domingo à noite, nós recolhemos esses pedidos e oramos a Deus. Muitos irmãos também colocam nas redes sociais pedido de oração, né? Então, neste momento, nós vamos orar por trabalho ou por emprego. É isso aí, esse é o tema da oração agora. Muitos irmãos, muitos amigos, parentes precisam de trabalho, precisam de emprego.
precisam do meio, né, para sustentar aí as suas famílias de forma digna, de forma honesta. Então, neste momento, nós vamos orar por esses irmãos, para que Deus tenha misericórdia e que abra as portas. Sempre, né, falamos o seguinte: vamos fazer a nossa parte. Estude, se dedique, prepare o seu currículo, vai atrás, não fica parado, não, esperando cair do céu. Vai atrás, distribua os currículos, mas também ore a Deus e coloca na mão do nosso Pai, porque nosso Pai, Ele é bom. Quando nos colocamos à disposição, quando nós fazemos a nossa parte, Deus, Ele olha, Ele se alegra, Ele nos abençoa e portas são abertas, né? Verdadeiros milagres acontecem. Então, de um lado, façamos a nossa parte, mas do outro lado, supliquemos a Deus a sua bênção, né? A sua ajuda, o seu favor para nós. Não merecemos nada disso, mas o Pai, Ele é bom. Ele é bom, Ele cuida de nós. Então, vamos, né, colocar nas mãos do nosso Deus, agora especificamente esse pedido de trabalho e de emprego. Se você precisa do trabalho, se você precisa de emprego, ore a Deus. Se você não precisa, mas você conhece quem precisa, ore por essa pessoa de que precisa dessa oportunidade. Graças a Deus, na nossa igreja hoje, são poucos os irmãos que, né, têm essa necessidade, mas alguns têm a necessidade. Já estivemos em situação melhor, né? Hoje deu uma caidinha novamente. Alguns irmãos, né, perderam aí o seu meio de ganhar o pão. Vamos orar por esses irmãos para que Deus tenha misericórdia e atue na vida deles. Vamos orar. Pai, na sua presença, Senhor, suplicamos a Ti, adoramos o Seu nome, o Senhor que é grande, rico e poderoso. E nós, como filhos, ó Pai, nós estamos aos Seus pés e colocamos, Senhor, aí a nossa necessidade. Sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, nada foge da sua mão, do seu controle. Mas, Senhor, nós declaramos que confiamos em Ti, declaramos que estamos fazendo a nossa parte, Pai, dando o nosso melhor, inclusive para a honra e glória do Seu nome. E neste momento pedimos, Senhor, que também abençoe os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor, os nossos parentes, familiares, todos aqueles, ó Pai, que precisam de uma porta, uma oportunidade de emprego, ó Pai. Que, Senhor, na sua família, no seu corpo, ó Pai, não haja aquele que passe necessidade. Que todos, Senhor, vivam de maneira digna como filhos, ó Pai. Como filhos, ó Pai, desfrutando do seu amor e do seu cuidado, ó Pai. Por favor, ó Pai, ouça a nossa oração, que principalmente os nossos irmãos da nossa igreja, eles tenham portas abertas de trabalho, portas abertas de emprego e possam ganhar honestamente, ó Pai, o seu sustento, conseguir, Senhor, sustentar a sua família, ó Pai, de forma honesta, também honrosa, ó Pai, de forma digna, ó Pai. Mas estendemos isso também aos nossos parentes, aos nossos amigos, ó Pai, aqueles que são necessitados. Tenha misericórdia, ó Pai. É dessa forma que nós oramos, é dessa forma que nós suplicamos. E é em nome de Jesus Cristo, Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Vamos sempre orar por aqueles que necessitam. E se você precisa, suplique a Deus, se ajoelhe. Pai, estou fazendo a minha parte, abra as portas, ó Pai, me ajude. Dê o seu máximo, o seu melhor. E deixa que a parte de Deus Ele faz. Amém? Estamos aí no livro de Provérbios, né? Estamos passeando pelo livro de Provérbios. É um livro lindíssimo. É um livro que traz, assim, diariamente lições para a nossa vida. Não tem nem discussão. É lição prática. É o dia a dia prático. Você que não acompanha, que não viu os outros programas, está perdendo uma grandíssima oportunidade. Porque é prática do dia a dia. Provérbios, ele, né, o sábio, ele vai nos orientando em como viver uma vida com alegria, uma vida de felicidade, uma vida justa diante dos olhos do nosso Deus. Então nós temos essa oportunidade agora de estudar mais um pouquinho, de ver mais um pedacinho desse livro. E o tema de hoje me chama muita atenção, principalmente para os nossos irmãos aqui da Igreja Missão Presbiteriana. Os irmãos vão achar
que o pastor está pegando no pé e não é verdade. Eu vou até falar aqui antes de começar o tema, presta bastante atenção. Esse roteiro já foi preparado lá em dezembro. Comecei a preparar o roteiro do Conectados em dezembro. Em janeiro eu finalizei o roteiro dessa terceira temporada. Nós já estamos na terceira temporada. Então, em dezembro, orei a Deus, né? Pedi orientação para montar o Conectados aí da nossa terceira temporada. E assim nós estamos fazendo, né? Nesse mês de fevereiro já foram diversos programas. E nesse último mês nós tivemos um episódio bem interessante sobre ajuda ao próximo. Os irmãos da nossa igreja sabem disso. Domingo falamos, né, bastante sobre esse tema. E quando eu fui preparar aí o programa do dia, olha o que, né, o Senhor nos prepara, olha com que nos deparamos. Tenho certeza que esse é um tema que Deus tem, né, tocado no nosso coração para honrar e glorificar o nome dele. Tenho certeza que esse é o tema que Deus está nos chamando a atenção para que possamos evoluir, progredir, melhorar, né? Porque eu não acredito em coincidência. A Bíblia não fala em coincidência. A Bíblia fala que nosso Deus soberano, Ele conhece cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, cada folha de uma árvore, o Pai sabe. E não seria diferente quando Ele nos alimenta com a sua palavra. Então, os irmãos da nossa igreja sabem aí, né, exatamente do que eu estou falando e vão entender melhor agora. Olha o tema do dia. Faça o bem. Tema que já foi definido aí, ó, lá em dezembro, né, que já foi definido há muito tempo atrás. E hoje, né, estava na ordem da semana, na ordem do dia, falarmos sobre esse tema. E esse tema ele começa com o seguinte texto. Vamos lá. Inclusive eu comentei sobre esse versículo no domingo. Eu nem lembrava que esse texto era a base do Conectados, mas foi comentado já no domingo. Olha o que diz em Provérbios 3, 27 e 28. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga aí ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Olha lá, falamos sobre esse tema no domingo, sobre esse versículo no domingo, e vamos sim falar novamente. Estava aí na nossa grade, estava no nosso tema. Vamos sim comentar novamente. O sábio ele traz aqui pra gente uma ordem muito clara. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Isso mesmo. Você tem feito bem na sua vida, irmãos? Eu sempre falo que o bem tem que custar algo. Dentro do nosso limite, porque o texto fala quanto for possível. Mas tem que custar algo. Fazer o bem não é o que te sobra, não é o seu resto. Fazer o bem é tirar a boa parte da bênção que você recebe de Deus e passar para uma pessoa que tem necessidade. Olha bem, é tirar a boa parte, a parte qualificada, não uma parte qualquer. É pegar a boa parte, aquela parte que lhe custa e passar para um necessitado. Isso é fazer o bem. Fazer o bem não é pegar as sobras, os restos e passar para o necessitado. Isso não é praticar o bem. Ou eu posso jogar isso no lixo ou eu vou dar para uma pessoa. Então eu dou para uma pessoa. Sempre digo, isso não é o bem. Então o sábio nos fala o seguinte, olha, sempre que possível, quanto lhe for possível, no limite da sua alçada, no limite, né, da sua possibilidade, não deixa de fazer o bem a quem precisar. E olha aqui, ele é genérico. Não deixe de fazer o bem a quem dele precise, ou seja, não importa a pessoa que precise desse bem, faça o bem. Aqui o texto não está falando, não deixe de fazer o bem ao seu irmão, não deixe de fazer o bem à sua família, não deixe de fazer o bem, né? Não, não deixe de fazer o bem a quem precise, ou seja, se você tem a possibilidade de fazer o bem, não importa quem seja essa pessoa, você deve fazer o bem.
Óbvio que a Bíblia ela traz uma ordem, né? Nossos recursos são limitados. O nosso possível muitas vezes não é tudo o que nós gostaríamos. Então a Bíblia fala assim: faça o bem primeiro, né, aos da família da fé e depois aos demais. Ela coloca uma ordem. Mas você tendo a possibilidade, nós devemos, né, simplesmente usar essa possibilidade no limite que nós temos. Sem, na verdade, olhar para a pessoa que recebe o nosso bem. E o sábio, ele é mais enfático, né? Porque ele fala o seguinte: ó, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Ou seja, também não fique enrolando não a pessoa. Você tem a possibilidade? Faça na hora, ajude na hora. Nós temos aí um problema que nós achamos que a situação do outro não tem nada a ver com a gente. Isso é fato. Esse é um problema dele, eu já tenho os meus problemas. Eu não quero comprar mais problemas para minha vida. Então, nós omitimos o que nós podemos fazer. Você precisa disso? Vou ver o que eu consigo te ajudar. E aparece outra hora que eu vou ver se eu consigo te ajudar. Isso não é uma atitude de um cristão, irmãos. Isso Deus reprova. Está aqui, Provérbios 3, 27 a 28. Quantas vezes você se omitiu de fazer o bem, tendo a possibilidade de fazer o bem? Isso será cobrado de nós. Isso será, no dia do juízo final, será cobrado. Você que tem a possibilidade e não faz, você que é omisso, será cobrado por Deus. Isso é uma verdade dura, mas é uma verdade. Então, Deus ele não fala para nós nos sacrificarmos pelo outro, não é isso. Mas ele nos ordena que dentro do limite da nossa possibilidade, nós façamos o que é bom. Dentro do limite da possibilidade, nós façamos o bem, não importa quem. É o que está falando. A pessoa precisa, faça. Você tem condições de ajudar, ajude. Não importa quem, não importa se você concorda com a pessoa, se você gosta da pessoa, não importa nada disso, não importa a vida da pessoa. Ela é uma necessitada e você tem a possibilidade, ajude no momento. Né? Vou ver, não. Tem a possibilidade de fazer o bem agora, faça o bem agora. Falamos sobre isso no domingo, né? Por isso que eu falo, né? Coincidência não existe. É Deus nos orientando, Deus falando o caminho que nós precisamos seguir. Os irmãos que estavam no culto lembram aí dos 80% que eu falei, né? Que os irmãos que não participam conosco na Igreja Missão Presbiteriana, me perdoem, né? Não estão sabendo aí do que está acontecendo, mas serve para você também essa palavra. Temos a possibilidade, vamos fazer o bem sim. E eu trago aqui um texto, lá em Marcos, que Jesus ele nos mostra de forma clara a vontade de Deus, de forma muito clara a vontade do Pai. Jesus ele está sendo interrogado pelos sábios da lei. Eles querem achar um meio de pegar Jesus aí, né, e condenar Jesus. Eles querem achar um meio de identificar que Jesus ele está fazendo algo contra a lei. Ele está falando alguma coisa que o incrimine, e eles tentam aí pegar Jesus. E Marcos 12 começa, né, os primeiros versículos, sempre dessa forma. Os sábios, né, os doutores da lei interrogando Jesus, tentando pegar ele aí desprevenido ou despreparado. Aí lá no versículo 28 vem um diálogo muito interessante, que é o que me chama a atenção e que eu quero compartilhar com os irmãos, que está diretamente ligado com o nosso tema de hoje. Diz o seguinte: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Os irmãos conhecem esse texto, né? Tenho certeza que os irmãos conhecem. Duvido que não conheçam, mas eu quero reforçar esse texto. Quero porque tem tudo a ver com o tema. Então, estão lá os mestres da lei tentando, né, pegar Jesus. E aí um dos mestres ouve, aproxima-se
E ele pergunta, né, para Jesus, tá bom, de toda essa lei, o que é mais importante? Aí Jesus responde, o mais importante é este, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O que Jesus responde então para esse mestre da lei? Ah, você quer saber o que é mais importante de tudo isso? O mais importante é ouvir o Senhor. Ouve, ó Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. O que é mais importante na sua vida, irmão? Ouvir a voz de Deus. Se Deus ele está te orientando, está te falando, faça dessa forma. Isso é importante. Ouça a voz de Deus. Ouve, ó Israel. Israel somos nós hoje, povo escolhido de Deus. Vamos ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas e vamos, né, praticar as nossas vidas. Porque senão não pegamos aí os nutrientes, ficamos murchos, plantas murchas, a planta que não se alimenta, ela fica murcha. Reconheçamos que a palavra de Deus é vida, que a palavra de Deus ela é graça, ela é derramada sobre nós. Ouçamos a voz do Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor. Quem está falando isso? O próprio Jesus. Se você crê na Bíblia, se você crê nas palavras de Jesus, se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você crê que as palavras dele se cumprirão, Jesus falando para você, ouve, ó Israel, ouça, ó Luciano, o Senhor. Entenda que o Senhor é o único Senhor. Primeira coisa, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, entendimento e de todas as suas forças. Então Jesus ele fala, reconheça que o Senhor é Senhor, primeiro mandamento mais importante. E ame esse Senhor com o que você tem de melhor, com toda a intensidade que você tem. O seu tudo. O que Deus quer de nós é sim, é o nosso tudo, é a nossa vida completa. Então esse é o primeiro mandamento. Jesus responde para esse mestre da lei. E o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Estudamos tanto isso na segunda temporada do Conectados, mas foi tanto o amor ao próximo. Ame o seu próximo contra si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Olha lá. E aí eu me deparo com a nossa atitude sendo diferente do mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ama a Deus de todo o seu coração, desculpe, se vocês amam, né, com o que tem de melhor, com o que tem de mais caro, mais valioso, ou se nós amamos, nós obedecemos a Deus dessa forma, também com todo o nosso coração. E um grande mandamento que é dado é, tá bom, primeiro você vai amar ao seu Deus e depois você vai amar ao seu próximo, como se fosse a si mesmo. Não existe nada maior do que esses mandamentos. Aquele que ama a Deus de todo o coração tem um coração terno e cheio de compaixão. Nós temos falado disso diariamente, em todos os momentos. Infelizmente, poucos irmãos acompanham conectados. Se vocês pegarem todas as mensagens sobre amor ao próximo, vocês vão ver quão rico é isso e como Deus se agrada de quando nós amamos aos nossos irmãos. Irmão aqui, né? Na verdade aqui está falando de próximo, não está falando nem de irmão. Como começamos em Provérbios, né? Ajude o necessitado, ajude a quem precisa. Independente dele, a que ame o seu próximo como a si mesmo. Nós não podemos ter o nosso coração como pedra, irmãos. Nós não podemos achar que um ser humano ali jogado numa sarjeta, passando numa dificuldade extrema, que isso é normal e que isso não é problema nosso. Precisamos sim nos posicionar, temos o nosso limite,
né? Temos um limite, mas nós precisamos sim tomar como responsabilidade e fazermos a nossa parte, irmãos. Senão nós não estamos cumprindo o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pior que é a consequência de um coração regenerado é o amor ao próximo. Então muito me preocupa quando nós endurecemos o nosso coração e não conseguimos olhar para o nosso próximo. Me preocupa tremendamente quando acontece isso. Quando a compaixão, o amor e a ternura saem, não fazem parte do nosso pensamento. Porque o nosso Deus, Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é ternura. Ele derrama isso em nós. Nós temos o Espírito de Deus, então nós representamos o amor, a ternura e a compaixão do Pai. Quando uma pessoa, né, em necessidade não nos comove, é porque o nosso coração está endurecido. Isso é terrível para a nossa vida, irmãos. Isso é lastimável. Isso é chocante. Então vamos começar a rever aí a nossa fé. Rever a nossa conversão. E se ajoelhe e ore a Deus, pedindo por misericórdia do Pai. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Aqui o mestre está, né? Dando os parabéns para Jesus. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. E olha o que esse homem fala então. Verdade, Jesus. É mais importante nós amarmos a Deus em primeiro lugar e amar ao nosso próximo. Tudo isso é mais importante do que qualquer tipo de oferta, qualquer culto, qualquer tipo de adoração. Olha lá, todos os sacrifícios e ofertas. E como que Jesus ele responde a essa afirmação? Jesus fala assim, não, mais importante é você estar lá no templo sacrificando. Mais importante é você estar no templo lá fazendo os afazeres do templo. Não, Jesus não responde dessa forma. Jesus fala, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Aí daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Mais importante, irmãos, do que qualquer sacrifício, do que qualquer culto, do que qualquer presença no templo, é derramar o amor de Deus aos que estão ao nosso redor, é demonstrar o amor de Deus aos que estão necessitando. Aquele que ama realmente a Deus, que é convertido pelo Santo Espírito, ele não consegue ter um coração duro, porque ele sabe, ele entende que Deus é amor, Deus é a própria essência do amor. E como agentes de Deus nessa terra, nós devemos propagar este amor. Então, irmãos, vamos, sempre que possível, fazermos o nosso melhor. Sempre que possível, não. Sempre fazermos o nosso melhor. Adorando a Deus em primeiro lugar, obedecendo aos seus mandamentos, amando de todo o coração e demonstrando todo esse amor aos que estão ao nosso redor. Deus é perfeito, a palavra dele é perfeita. E eu tenho certeza que essa palavra é dada porque nós precisamos dela. E tenho certeza que a palavra do Pai não volta vazia. Então reflita aí no seu coração como tem sido a sua atitude, como tem sido os seus pensamentos, como o seu coração está, como tem sido aí, a sua ternura e compaixão. E vamos começar a rever tudo isso. Porque senão não faz sentido nada do que nós fazemos. Não faz o menor sentido. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O mestre da lei fala isso para Jesus. E Jesus olha para ele, vendo que ele tinha respondido sabiamente.
Esse mestre foi sábio. Jesus respondeu: você não está longe do reino de Deus. E você está longe do reino de Deus ou está próximo? Você ama a Deus e ama o seu próximo? Ou você tem colocado coisas aí no meio que na verdade nem importam muito para Deus? Faça essa reflexão, medite nesses pensamentos, porque são pensamentos de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa pequena meditação. Que ela seja útil, faça diferença em nossas vidas, ó Pai. Que possamos ouvir, ó Pai, a sua voz e fazer a sua vontade. Tenha misericórdia dos nossos erros, dos nossos pecados, ó Pai. Temos falhado, ó Pai, em te amar de todo o coração e amar ao nosso próximo. Por isso, tenha misericórdia da nossa vida, ó Pai. Tenha misericórdia e nos ajude, ó Pai, a cumprir, com o nosso chamado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos? Estamos encerrando mais um Conectados para a Honra e Glória de Deus. Ele permitindo, amanhã, 6h30 da manhã, estaremos no ar, no YouTube, 21h30 no Facebook. Então, todos os irmãos, fiquem debaixo da graça, debaixo da paz e debaixo do cuidado do nosso Pai. Então, Deus permitindo, nos vemos amanhã. Amém. Shalom.